Olá, eu sou o professor Alisson e na aula de hoje falaremos de algo muito importante. Para começo de história, os dias de verão começam com temperaturas bem altas. À medida que o dia vai passando, nós observamos um céu claro, límpido, como podemos ver agora. De tal forma que esse céu claro começa a ser preenchido por nuvens escuras, como podemos ver agora. E com o aparecimento dessas nuvens escuras surgem dois presságios. Primeiro, de uma chuva torrencial e dos raios, tema principal de nossa aula de hoje. Nós abordaremos a origem dos raios, abordaremos aspectos culturais associados aos raios e também formas de como se proteger deles. Espero que gostem da nossa aula de hoje. Mas o que é o raio? O raio é uma descarga elétrica, centelha, muito grande que pode ocorrer de três formas. Intranuvem, no interior de uma nuvem. Internuvens, que ocorre entre nuvens. E o mais comum, que será o nosso foco, nuvem-solo, que ocorre entre uma nuvem e o solo. O raio, sempre acompanhado pelo relâmpago, uma emissão intensa de radiação eletromagnética, no espectro visível, um clarão. E também é acompanhado do trovão, um som muito alto. Pelo fato da luz se propagar muito mais rápida que o som, vemos os relâmpagos bem antes do trovão, como exemplificado no vídeo a seguir. Como se formam os raios? No interior das nuvens ocorrem colisões, que terminam por deixar elas eletricamente carregadas. Normalmente os elétrons descem e deixam a parte inferior das nuvens carregadas negativamente e a superior positivamente. Já a Terra, por ser um grande reservatório de elétrons, tem uma capacidade de mover esses elétrons por sua superfície. Quando uma nuvem carregada se aproxima da Terra, os elétrons da superfície da Terra se afastam, tornando a região carregada positivamente. Essas cargas geram um campo elétrico muito forte entre a nuvem e o solo. Quando esse campo elétrico supera a capacidade elétrica do ar atmosférico, ocorre uma descarga elétrica. Especificando um pouco mais, surge a figura do líder escalonado, que começa a serpentear em direção à Terra, ionizando átomos, removendo elétrons da última camada. Somente quando se aproxima da Terra é que o relâmpago parece notar a presença de objetos, como árvores, para-raios, animais nos pastos, pessoas andando pela praia. Formam-se canais de átomos ionizados que partem desses objetos para cima, chamado descargas conectantes. Quando uma dessas descargas conectantes encontra um líder escalonado, cria-se um caminho condutor entre a Terra e a nuvem, e os elétrons perto da Terra são acelerados para baixo em direção à Terra por um campo elétrico. Essa descarga de elétron para a Terra é chamada descarga de retorno. Sobe rapidamente pelo caminho condutor até chegar à base da nuvem. Como os elétrons estão acelerados, colidem violentamente com as moléculas de ar, que encontram pelo caminho, arrancando elétrons e aumentando muito a temperatura das moléculas, podendo chegar até 30.000 graus Celsius. Por causa desse aquecimento, o ar se expande tão depressa que produz uma onda de choque, que é o estrondo do trovão. A recombinação dos elétrons livres com as moléculas de ar produz uma luz intensa que se chama relâmpago, mais especificamente o clarão do relâmpago. Mas há também os casos dos líderes escalonados que surgem na Terra, transferindo elétrons da Terra para as nuvens. É normal acontecer isso em grandes arranha-céus, e é fácil se identificar porque esses líderes escalonados se ramificam para cima. Há também o relâmpago-aranha,
um extraordinário espetáculo luminoso que se espalha lentamente pelo céu, enfeitando a parte inferior das nuvens de tempestades. Ele é formado em geral por descargas de uma nuvem para outra, durante os últimos estágios de uma tempestade. Agora uma curiosidade. O raio mais extenso do mundo aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, no dia 31 de outubro de 2018, e ele percorreu uma distância de 709 quilômetros, passando do Rio Grande do Sul, Argentina, Santa Catarina e Oceano Atlântico, e teve uma duração de 11.360 segundos. Os raios acompanham a trajetória humana há muito tempo. Não somente essa, também acompanham o surgimento e o desenvolvimento da vida como um todo. Uma das primeiras teorias sobre a origem da vida na Terra foi proposta pelo biólogo soviético Alexandre Oparin, a sopa primordial, que é uma espécie de poça no qual ocorreu a combinação de gases elementares que compunham a atmosfera daquele período, sendo eles nitrogênio, amônia, hidrogênio e metano, e água. Essa combinação só se deu graças à energia cedida pelos raios e o calor do ambiente, transformando matéria inorgânica em matéria orgânica, possibilitando processos bioquímicos que levaram à formação da vida. Mas os raios também tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Acredita-se que o primeiro contato dos hominídeos com o fogo foi graças aos incêndios gerados por raios que caíam em árvores. Os raios sempre geraram fascínio e entusiasmo em nós humanos, e também interferiram de um modo forte em nossas mitologias e religiões. Mas é interessante entender o quanto essa interferência se propagou, de tal forma que um termo como bater na madeira tem origem associada a eles, mais especificamente aos índios da América do Norte. Eles acreditavam que os deuses moravam nas madeiras, nas árvores, porque sempre quando observavam em uma tempestade, os raios caíam nas árvores, acreditando dessa forma que seus deuses moravam lá. E para afastar o mal de si, a forma mais adequada seria bater na madeira. Uma das muitas expressões que têm origem associada aos raios. Agora eu me focarei um pouco nas mitologias e no quanto os raios interferiram nela. Há uma relação muito forte entre raios e a mitologia. Diversos seres mitológicos aparecem de alguma forma utilizando raios. Um exemplo clássico ocorreu no Antigo Egito, um dos primeiros, que é o deus Tifão, que arremessava raios contra a terra. Algo interessante de se observar é que mais tarde, bem mais tarde, os gregos incorporaram elementos da cultura árabe em sua própria cultura, tanto que há a formação da mitologia grega. Na formação da mitologia grega surge a imagem do deus Zeus, que atira raios contra a humanidade em sentido de desaprovação sobre essa em algumas ações. Algo interessante de se observar é esse vaso, pois nele vemos Zeus atirando raios contra Tifão, o que representa já um sincretismo, que é uma fusão de elementos de uma cultura, uma religião, em outra. Mais tarde eu falarei sobre sincretismo religioso, associado aos raios. Já na mitologia chinesa temos a figura de Yin Mu, que é uma das 5 designatárias do mistério da tempestade, que é comandado por Lie Tzu, que é o deus do trovão. Já na mitologia indiana, segundo os textos Veda, existe a figura de Indra, que era o filho do paraíso e da terra, e esse carregava trovões em sua biga. Biga é uma carruagem, mas há algumas representações que ele é representado sobre um elefante, como nessa. Já na mitologia nórdica surge um deus muito popular atualmente por quadrinhos da Marvel e filmes da Marvel, que é o deus Thor, que controlava os raios graças ao seu martelo mágico, o Mjolnir. Na mitologia tupi-guarani surge a figura de Tupã.
Tupã é quem controla o clima, o tempo, o vento. Tupã se manifesta na forma de raios, trovões, relâmpagos, o vento e das tempestades. É ele que puxa as nuvens no céu. Vale a pena lembrar que Tupã não é o Deus criador, mas Tupã foi criado pelo Deus criador. O Deus criador é o Yanderuvuçu. Agora falarei da relação entre raios e religião. Uma santa muito reconhecida na Igreja Católica Apostólica Romana e na Igreja Ortodoxa é Santa Bárbara. Santa Bárbara foi uma jovem que se converteu ao cristianismo e, por ser algo punitivo no seu período histórico, ela foi condenada à morte. Logo após cumprirem sua sentença e matarem Santa Bárbara, um raio atravessou o céu, matando o seu algoz. A ela é associada como protetora das tempestades e dos raios. Já nas religiões afro-brasileiras surge a imagem de Iansã. Iansã é uma divindade do fogo, também relacionada com o elemento ar, regendo raios. Seu símbolo são raios. Iansã, o interessante de se observar em Iansã é que aconteceu um processo de sincretismo religioso forçado. Quando o povo africano foi trazido para o Brasil e escravizado, teve suas religiões criminalizadas, e nisso eles acabaram associando a imagem de Santa Bárbara à deusa Iansã. Agora falarei um pouco de história da ciência associada aos raios. A primeira pessoa que buscou uma explicação para os raios foi Aristóteles, no século III a.C., um filósofo grego. Ele atribuiu a trovoada à colisão entre nuvens e o raio ao incêndio de uma exalação exalada pelas nuvens. Agora precisarei falar de Benjamin Franklin, que foi um polimata americano, uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área, que contribuiu muito para investigações associadas aos raios. Ele ficou conhecido por utilizar pipas e balões para erguer fios condutores, que geraram faíscas graças ao campo elétrico existente entre a atmosfera e as nuvens. Um experimento bastante arriscado, tanto que se acredita que ele não chegou a fazer esse experimento propriamente dito, mas outros fizeram por ele. Ele é tão perigoso que em 1753 tentaram reproduzir e uma pessoa faleceu. Franklin também mostrou que como os raios se manifestam. Normalmente, a carga das nuvens ficam eletrizadas negativamente, mas podendo acontecer casos que fica de forma positiva. Além disso, ele propôs o uso de grandes hastes de metais para proteção contra os raios. Segundo ele, fariam a eletricidade fluir silenciosa da nuvem para o solo. Posteriormente, ele percebeu que essas hastes praticamente não influenciavam as cargas elétricas presentes nas nuvens, mas na verdade atraíam os raios. Então percebeu que, se não é possível evitar descargas elétricas, poderia pelo menos atraí-las para um ponto em que não oferecesse perigo, utilizando uma haste metálica, que ficou conhecida como para-raio. Para comprovar a efetividade de suas ideias, Franklin reuniu centenas de pessoas próximas à prefeitura de Siena, na Itália, em 1777, um local em que frequentemente era atingido por raios. Após a instalação de um para-raios, a multidão assistiu durante uma tempestade os raios, atingindo a haste metálica, mas sem danificá-la, que foi algo extraordinário. Em 1836, Michel Faraday observou que as cargas descendentes de um condutor carregado residiam somente no seu exterior e não tinham influência nenhuma em qualquer coisa no seu interior, demonstrando que em uma superfície condutora eletrizada, essa possui um campo elétrico nulo no seu interior, dando que as cargas se distribuem de forma homogênea na superfície externa condutora. O que é possível de se ver no gerador de Van de Graaff, na cúpula do gerador de Van de Graaff. Dessa forma, Faraday criou a gaiola de Faraday, que se trata de uma gaiola metálica,
cujo pode ser bombardeada por descargas elétricas, mas nada no seu interior é atingido por essas, pois as cargas se distribuem de forma homogênea pela superfície externa dessa gaiola. Em 1876, James Clerk Maxwell propôs a criação de um depósito para pólvora completamente revestido de metal, para que, se um raio caísse nesse local, não causasse uma explosão do composto, utilizando dessa forma a gaiola de Faraday. Atualmente se utiliza esse princípio para revestir tanques de combustível de aviões, se caso o avião for atingido por um raio, não apresentar risco do combustível explodir. Agora falarei o como se proteger dos raios em algumas situações. Primeira situação, quando se está em um campo aberto e se forma uma tempestade. Nunca se deve buscar abrigo debaixo de uma árvore, pois essas tendem a agir como para-raios, acumulando cargas em suas extremidades, sendo lugares mais propícios para os raios. Normalmente, quando se vê animais no campo, eles tendem a ir para as árvores, e esse é que é o perigo. Como nós podemos ver nessa reportagem, ao longo de 10 anos, no Brasil morreram 2.973 animais. O mais adequado quando se está em um campo aberto e não há abrigo por perto, ou até mesmo na praia, o mais certo é deitar e esperar a tempestade passar. Se for possível, se não tiver casa, carro próximo, isso é o mais adequado, esperar ela passar. Porque há inúmeros casos de pessoas correndo na praia que acabaram morrendo por causa dos raios. E nunca, em hipótese alguma, quando se arma uma tempestade, ir para a praia ou para um campo aberto. O mais certo, o mais adequado, na verdade, é estar dentro de um carro com uma lataria metálica. Não pode ser um carro de lataria plástica e muito menos um carro conversível, pois as cargas se distribuem de forma homogênea pela lataria do carro, fazendo com que o campo elétrico no interior do veículo seja nulo, não ocorrendo risco para o seu passageiro. Como é possível ver na animação a seguir? O que é possível se ver nessa imagem é que o campo elétrico externo faz com que as cargas se rearranjem de modo que cancelem o campo interno. Estar em casa também pode apresentar alguns perigos. Primeiro, nunca se deve ficar próximo a portas e janelas, muito menos falando ao telefone com esse conectado à tomada, pois se uma descarga elétrica cair na rede elétrica, acaba por se transmitir chegando a casa e podendo apresentar sérios danos, tanto aos objetos quanto à pessoa, pois essa descarga pode acabar atingindo até mesmo a pessoa. Não é bom estar perto de tomadas, pois se cair a descarga elétrica, às vezes essa descarga pode sair até pela tomada, se for muito forte. Também não é muito aconselhável ficar próximo a tubulações metálicas. Normalmente casas muito antigas têm torneiras que são de metal. Não é aconselhável ficar perto delas, pois se cair um raio e conseguir atingir essa encanação metálica, essa eletricidade pode ser conduzida até a pia.